Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor para todos vocês. É um prazer estar junto com os irmãos mais uma vez, para nosso encontro, a nossa live Sementes do Evangelho. Nós vamos aproveitar esse tempo aqui, esse espaço, essa oportunidade por meio desse canal de comunicação, a rede social Instagram, para quase que todos os dias termos um período como esse de reflexão do Evangelho. Ontem eu falei sobre ser agradáveis a Deus. Todo crente é agradável a Deus. Isso é um ato de Cristo, é um ato do próprio Jesus em nós. Nós somos agradáveis não pelo nosso esforço. A nossa luta diária, a nossa batalha diária é como agradar a Deus. E às vezes entramos em crise porque de verdade a gente vai vacilar, a gente vai cometer erros, e não existe outro meio de agradar a Deus a não ser pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não aquela fé para milagres, mas a fé na justiça de Cristo, a fé no sacrifício de Cristo, porque o único sacrifício que Deus aceitou, que trata as nossas vidas, é o que foi pago na cruz do Calvário. E hoje, queridos, nós vamos tratar de um tema muito bacana, maravilhoso, libertador, que é a nossa eleição, o ato de sermos eleitos por Deus. Tudo baseado em Efésios capítulo 1, essa carta que o Paulo escreveu. Pensa que é uma mensagem iminente, uma mensagem atual. Eu falei ontem que nessa epístola Paulo não trata dos problemas locais da igreja, ele trata das verdades cristãs. E no versículo de número 3, Paulo ele declara que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espirituais por meio de Cristo. E se a palavra declara que nós já somos abençoados, seja bem-vindo quem está chegando agora. Muito obrigado pela participação, presença de vocês. Vão mandando um aviãozinho aí, ó, vão compartilhando essa live. Vamos fazer chegar em outras pessoas, vai curtindo também para aumentar a relevância daquilo que estamos fazendo aqui agora, beleza? Não esqueça de compartilhar nos grupos que você faz parte, porque vamos tratar de inúmeros assuntos. Vamos falar de fato aqui do Evangelho. E o nosso posicionamento teológico aqui não será um posicionamento baseado numa teologia dogmática ou institucional. Por que eu falo isso? Teologia dogmática institucional. É aquela teologia que não leva você a refletir, leva você a sustentar uma crença que uma instituição religiosa abraça e vivencia. Então ele vai buscar na Bíblia aquilo que sustenta o que ele já acredita. Por exemplo, se você é adventista e vai estudar a Bíblia à luz da teologia adventista, você vai buscar na Bíblia o sábado. Você vai encontrar sábado do Gênesis ao Apocalipse. Se você é aquela igreja que eu não creio nos dons espirituais para os dias de hoje, você vai ler a Bíblia para buscar base em toda a Bíblia sobre isso. Se você é aquele crente preso a usos e costumes, você vai ver o uso e costume na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. E isso coloca o entendimento como deve ser dentro de uma caixa e se torna pequeno, torna muito pequeno. E a grandeza do Evangelho é você refletir os valores de Cristo, é você buscar a mensagem do Cristo, o que é iminente, o que é imprescindível, o que é libertador. Amém? Então nós vamos meditar. Paulo falando nessa carta, ele diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. O primeiro ponto a destacar é que todo homem salvo já é abençoado. Dito isso, você não tem que buscar as bênçãos. Você não tem que correr atrás de bênçãos. Nós estamos num período que a proposta do culto, ela deixou de ser o que eu ofereço para Deus e se torna o que Ele pode oferecer para mim. Todo crente que você encontra, eu preciso ir na igreja buscar uma bênção.
Eu preciso ir para a igreja receber uma benção. Eu preciso buscar uma benção. De fato, a Escritura já diz que você é abençoado. De fato, a Escritura já declara que você é abençoado. Acabou. Você precisa reconhecer a sua posição. Paulo diz que em Cristo Deus já nos abençoou. Da mesma forma que Deus fez com Abraão. Lá em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão, Deus disse: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Pronto, acabou. Você vai viver a sua vida crendo de fato que você já está abençoado. Agora, quais são as bênçãos que Paulo está tratando aqui? Se você ler todo esse capítulo primeiro, nós vamos falar pouco a pouco, cada ponto, para não fazer uma live muito longa. Você vai observar que existe aqui 9 bênçãos elencadas que recebemos por meio de Jesus Cristo. No versículo 4 de Efésios 1, versículo 4, ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. Observa que Paulo diz: olha, como também, além de abençoar, ele também nos elegeu. Que coisa linda isso aqui. Esse nos aqui é muito forte, porque a vida cristã, a gente preza muito sobre aquela questão. A salvação é individual. Vamos colocar isso assim, em parte, porque a vida cristã é coletiva. Nem Jesus quis viver individualmente. O próprio Jesus, sendo Jesus e o Cristo, quando esteve aqui exercendo o ministério, ele quis viver o evangelho que ele pregava em companhia de outros, interagindo com o outro, pensando no próximo, pensando como agregar valores na vida das pessoas, cuidando de crianças, cuidando de pobre, cuidando de mendigo, de prostituta e etc. Procurando andar acompanhado de 12 homens. E se você olhar os 12 homens que Jesus escolheu, não eram os melhores, mas ele escolhe aqueles 12 para que ande com ele. E a visão do evangelho é muito mais do que o individualismo. O evangelho é coletividade. Vou repetir: evangelho é coletividade. Não é o quanto eu posso ser abençoado. A realidade é como somos abençoados. Nós, sempre no plural. Eu não estou sozinho nessa. Sempre que você acha que vive o evangelho sozinho, você pode ter certeza que por trás disso há uma crise de identidade, há um conflito espiritual. Às vezes a gente faz tantas coisas sozinho dentro do reino e esquecemos que tem outras pessoas com a gente. Elias, o profeta, vivenciou isso. No momento de crise, que ele achou que ia revolucionar a nação ia se converter, o rei, a rainha ia se dobrar diante de Deus, e aconteceu o contrário do que ele esperava, porque Jezabel ameaça de matar ele, e ele vai para o deserto e quer a morte, ele quer ficar sozinho. Ele não quis nem a companhia do rapaz que andava com ele, deixou ele sozinho e foi para o deserto. Depois ele recebe o alimento do anjo, vai para dentro de uma caverna, aí Deus aparece para ele numa brisa suave e diz: o que você faz aqui, Elias? Elias responde: só eu fiquei aqui, só eu que restei. Ele não enxergava outros, ele não enxergava os outros. Ele diz: só eu fiquei. 3 anos ele em Israel, ele não conseguiu visualizar. Ah, pastor, isso é uma crítica? Se quiser encarar como crítica, que seja. Mas ele, 3 anos em Israel, ele não conseguiu enxergar que havia outras pessoas no mesmo propósito.
que havia outras pessoas caminhando da mesma forma que ele. Precisou de Deus dar uma sacudida no cara e dizer: não, ainda tem 7.000, rapaz. Você não está sozinho nessa. Você acha que só você está me servindo? Você acha que só você está me adorando? Ainda tem 7.000 que não adorou, que não se prostrou diante de Baal. Deus traz ele de volta à coletividade. Tanto é que Deus fala com ele: aí, para de caminhar sozinho, pega o teu vaso de azeite, vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu para ser profeta, ser sucessor seu dentro do ministério. Observa que quando você acha que deve viver o evangelho sozinho, você está vivendo em crise de identidade, crise espiritual e inúmeros conflitos. Porque a vida cristã não é feita sozinha, a vida cristã é na coletividade. E Paulo já mostra isso aqui, dizendo que Deus nos elegeu. Ele não coloca ele na frente. Ele poderia dizer: eu fui eleito por Deus. Ele poderia dizer: eu fui escolhido por Deus. Mas tanto Paulo quanto Pedro, que vai tratar da eleição, ele coloca no plural, porque Deus também nos elegeu. Pedro, na sua carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: vós, olha o coletivo, olha a pluralidade, vós sois a geração eleita. Vós sois a geração eleita. E aí, Paulo está dizendo: o Senhor que também nos elegeu. O que é a eleição? A eleição é o fato de que Deus nos escolheu. Ele olhou para mim e para você e disse: eu quero você. Você é meu, você me pertence. Eu te escolhi. Eu chamei você para mim. Você é minha propriedade, você é eleito, Deus escolheu você. Só o que me prende a atenção é o fato de que está escrito: ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Essa eleição não aconteceu agora, claro que ela foi consumada na cruz, mas ela foi preparada antes que o mundo fosse formado, antes que o mundo fosse criado, antes de todas as coisas, Deus já tinha nos elegido. Você lembra quando Deus chamou? Olha um exemplo claro dessa eleição. No capítulo 1 de Jeremias, quando Deus chama Jeremias, a palavra que Deus disse para ele foi: olha, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Olha, antes de nascer, ele foi escolhido. Antes que você nascesse, eu te dei as nações por profeta. E isso aqui é libertador, porque você vai pensar o seguinte: poxa, eu que decidi ir para Deus. Não. Você pode ter aceitado esse chamado, mas a escolha foi de Deus. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. E ele te aceitou antes de você fosse formado. Faz sentido para você? Você confirma isso na sua vida? Não foi você que decidiu para Cristo. Jesus falou isso para os discípulos, lá no João 15, dizendo o seguinte: ei, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vades e deis fruto. Ah, mas eu estava lá no mundo e eu vim para Jesus. Mas a sua escolha foi antes de você nascer, antes do mundo ser formado, antes de todas as coisas serem feitas. Deus já pensava em você. Vou repetir: antes de todas as coisas serem criadas, Deus já pensava em você. Antes dos seus pais biológicos conceberem a ideia de gerar um filho, o teu Pai Celestial já tinha concebido a sua vida.
muito antes da fundação do mundo, ele escolheu. Ele já sabia o seu nome, ele já sabia o que você seria, onde seria a sua família, ele já havia escolhido você. Amém? Antes da fundação do mundo. Olha só, Romanos 8, 29, a confirmação disso. Paulo diz: porque os que dantes conheceu, olha, por que dantes conheceu? Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Se ele te elegeu antes da fundação do mundo, ele muito dantes, já te conhecia. Dantes todas as coisas, ele conheceu você, cara. E agora, por que você vai ficar aqui nessa crise? Ai, meu Deus, como que eu vou servir a Deus? Sirva a Ele do jeito que Ele já fez. A obra já foi feita. Ele já escolheu você, cara. Ele já separou você para Ele lá na eternidade. A salvação foi preparada antes da fundação do mundo. A eleição foi feita antes da fundação do mundo. A sua justificação foi feita antes da consumação de todas as coisas. E aqui está dizendo, Romanos 8, 29. Olha o processo da salvação. Olha o processo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A eleição, ela anda junto com a predestinação. A predestinação é um destino certo que você tem, e o nosso destino, aí que é o forte. Eu tenho conversado isso com algumas pessoas mais de perto. A gente foca a nossa eternidade em um lugar, sendo que a eternidade não deve ser focada no lugar. A eternidade é uma pessoa, é Cristo. Você precisa focar a vida eterna na pessoa de Cristo. Eu sou predestinado. Qual é o sentido da predestinação? Não está falando de lugar, está falando de uma pessoa, porque os que dantes conheceu, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, muito antes que eu formasse no ventre da sua mãe, antes que eu te gerasse, eu já te conheci. Aí o texto diz: os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então a predestinação é o processo que Deus trabalha em nós. Esse trabalhar começou na eternidade com o propósito de refletir a vida do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o primogênito de Deus, não mais o unigênito. Ele era unigênito antes da cruz. Depois da cruz, o escritor aos Hebreus declara que ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. O nosso irmão mais velho, sempre o irmão mais novo quer parecer com o mais velho. E o desafio do crente é esse: ser parecido com Jesus, ser imitador do irmão mais velho. O que dantes conheceu também predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho. O que isso significa? Que eu fui predestinado para ser parecido com Jesus, para refletir o caráter dele, a imagem dele. Da mesma forma que no Filho, Cristo, habita a plenitude da divindade, em nós, a igreja, o cristão, habitará a imagem do Filho, o reflexo daquilo que o Filho é. Na realidade, por isso que Paulo declara, agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem está me vendo está vendo Cristo. Porque a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé que há no Filho de Deus. Isso vai ser libertador. Então o processo da salvação começa com a escolha. Aos que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aqui. A fim de que ele seja o primogênito, não mais unigênito, porque Deus não tem agora só Jesus de filho. Tem eu, tem você, tem uma turma aí no mundo.
falei ontem que até quem não é crente é filho. Até quem não é evangélico é filho, porque Deus é pai de todos. Deus não é pai só do evangélico, não. Jesus falou, o Pai Nosso. Efésios 4:6, está escrito que há um só Deus, o qual é sobre todos, é por todos, e Ele é Pai de todos. Olha o que Deus é. Ele é único, Ele é acima de tudo, porque Ele é sobre todos, e Ele é por todos. Deus não é contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O qual é por todos, e é Pai de todos. Somos todos filhos. Alguns estão dentro da casa, outros ainda estão fora. Mas na hora que decidir voltar, cair em si, igual o filho pródigo, caiu em si, na hora que decidir voltar, o pai vai receber de braço aberto. O pai vai falar, rapaz, aqui é a sua casa. Acabou. A sua condenação já foi paga. O sacrifício já foi pago. Você só fica perdido se quiser. Porque eu já fiz tudo para sua salvação. Antes da fundação do mundo. Antes da formação de todas as coisas. Deus nos elegeu. E aí olha o processo. E aos que predestinou, a esse também chamou. Você, além de ser predestinado para ser igual a Jesus, você agora também é chamado. Nós temos o chamado para a salvação e o chamado para servir. Não tem como desvencilhar os dois. Os dois andam de mão dada. Aí eu sirvo a Deus. Você vai servir a Deus servindo as pessoas. O que Jesus fez no ministério dele? Ele serviu o Pai servindo as pessoas. Ele cumpriu a obra do Pai servindo as pessoas. Levando alimento, levando libertação, levando cura, levando transformação. Incluindo as pessoas, abraçando os rejeitados, cuidando de mulheres como a samaritana, Maria Madalena, homens rejeitados pelo sistema religioso, como os cobradores de impostos. E isso é o Evangelho. Você foi chamado para servir a Deus servindo as pessoas. Não é servir a si próprio. O que te conheceu, te predestinou, e o que te predestinou, te chamou. E aos que chamou, também justificou. Você agora está justificado, rapaz. O que é o processo da justificação? É quando Deus pega a justiça de Cristo e faz repousar sobre mim. Você não precisa ter medo de afirmar que você é justo. Jesus já nos justificou. Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. E você agora é justo. Se é justo, para de viver como um condenado. Para de viver cheio de culpa. Sua culpa Jesus já levou. Deus te amou, rapaz. João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, lança fora toda culpa. Você não tem mais que ficar acorrentado, aprisionado, escravizado, achando que a qualquer momento Deus vai te jogar no inferno. Deus não vai jogar você no inferno não, rapaz. Deus já te perdoou. Você está justificado. Essa mensagem de, pastor, não pode falar do inferno, não? Pode. Mas se eu tenho motivo para falar de Jesus, por que eu vou focar minha fé no inferno? A melhor maneira de livrar as pessoas da condenação é falar de Jesus. Foca em Jesus. Você está justificado, rapaz. Você está perdoado. Abraça o que Deus já fez por você. Porque está dizendo, está declarando aqui, ó. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aqueles que ele justificou,
a esses também glorificou. A glorificação, ela é o último estágio da salvação, que é a transformação do corpo. Paulo fala isso em Coríntios 15. O corpo vai passar por um processo de transformação, como o de Jesus. Na ressurreição, Jesus é a primícia dos que dormem, seu corpo foi glorificado. Como que Jesus está agora? Ele está com um corpo humano, não mais sujeito à morte. Ah, mas lá no Apocalipse ele está com o olho como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Meu irmão, aquilo lá é uma visão. Aquilo é uma visão. A maneira que nós vamos ver Jesus é como os discípulos viram ele depois da ressurreição. O profeta Zacarias até fala que quando ele vir em glória, Israel vai olhar para Jesus e vai ver o seu lado traspassado e vai perguntar: que feridas são essas? Ele vai dizer: são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E aí vão se converter, vão lamentar a morte dele como a morte de um primogênito. A glorificação do corpo é a transformação num corpo incorruptível, não mais sujeito à morte, não mais sujeito a cansaço, a dor, a fome, porque as primeiras coisas passaram. Paulo fala que o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então Paulo, quando ele está tratando aqui da eleição, ele está dizendo, ó, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Você pode escrever aí: eu sou escolhido por Deus? Quem pode? Participa aqui, você que está na live. Isso é uma afirmação, cara. Afirma isso para a sua vida, porque isso te liberta, isso te transforma. Digita aí: eu sou eleito por Deus. E você não é eleito de agora, não. Antes da fundação do mundo. Para de focar na condenação. Você já está perdoado, cara. Não tem mais condenação para você. Você está livre, você está liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. Você tem Jesus, você foi escolhido, você foi eleito. Deus te chamou, Deus te separou, Deus tirou você de onde você estava. Está eleito, é dele. É o ato de Deus falar para você: você é minha propriedade peculiar. Você é minha propriedade peculiar. Você me pertence. Você é meu. Fomos eleitos, escolhidos por Ele, separados por Ele. Então não tem mais culpa. Olha aí, todo mundo escrevendo: eu sou eleito. Isso aí, isso aí. Isso aí não é para o diabo ouvir, não, é para você mesmo, porque o diabo não tem que ouvir mais nada, irmão. Para de focar no Satanás, foca em Cristo. Isso é para você ouvir, isso é para a sua afirmação, é para a sua edificação, porque cada vez que você afirma para você, você fica livre. Ah, eu falhei hoje. Começa de novo: eu sou eleito, eu sou escolhido, eu sou justificado, eu sou perdoado, não tem mais culpa, não tem mais condenação. Deus me escolheu. Agora, por que Ele me escolheu antes da fundação do mundo? O texto vai declarar: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Observa que o propósito da eleição é para que a gente seja separado. Quando a Escritura fala de santo, de ser santo, ela não está falando daquilo que eu faço, mas daquilo que eu é. A santidade não é uma obra que eu realizo. Não é algo que eu vou fazer, é algo que eu sou. Vou repetir: a santidade não é algo que eu faço, é algo que Cristo já fez em mim. Eu fui santificado por Ele. E quando a Escritura diz sede santo, está dizendo: assuma a sua identidade, é o que você é. Você é santo, você não vai ser santo. Eu fui eleito para que eu fosse santo. Então, se eu creio que eu sou eleito, você já declarou ali: eu sou eleito por Deus, fui eleito antes da fundação do mundo. Você já digitou,
você já afirmou, você já confirmou que é eleito, então acredita que você também é santo. Mas eu, pastor, sim, você mesmo. Mas eu erro tanto. Quem erra pouco? Me fala aí, quem erra pouco? Vida cristã não é viver sem erro. É assumir que os erros existem, mas é acreditar que você já está perdoado por Deus. E o nosso desafio diário é procurar errar menos. Simples assim. Errar, você vai errar, meu irmão. Você errou hoje, eu já errei hoje também. Tem hora que a gente solta um palavrão, tem hora que a gente fica nervoso, tem hora que a gente grita, perde a paciência. Isso é ser gente. Ah, mas o crente... Calma, crente é crente. Crente é gente. Nós não somos extraterrestre. Somos seres humanos e não servimos um Deus que não venha nos compreender. Nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que se compadece das nossas fraquezas, porque Ele sabe o que é estar dentro desse corpo que nós estamos, gente. Eu não estou incentivando você para o erro, eu estou dizendo que, ainda que você erra, você não perdeu a sua salvação. São falhas diárias. Busque errar menos, busque se aperfeiçoar, deixando Deus fazer a obra em você. Santidade não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Se for olhar as nossas justiças, o profeta Isaías diz que são como trapo de imundícia. Um dia um homem rico falou para Jesus: bom mestre. Jesus falou: não me chama de bom. Bom é um só, que é Deus. Entende? Bom é um só, que é Deus. Luzidete escreveu aqui: pastor, o senhor me lembra Paulo. Obrigado, Luzidete. Bom é um só, que é Deus. Não tem ninguém bom, cara. Bom é Deus. Agora, eu preciso crer naquilo que Ele já fez. Eu preciso acreditar no que Ele já realizou e viver como tal. Eu sou santo, eu sou pecador. Não, você é santo. Ele te santificou, Ele te separou para Ele. Santidade não é o que eu vou fazer, é o que Cristo já fez em mim. Me elegeu para que eu fosse santo e irrepreensível. Você que é vacilão aí, é santo mesmo. Você é santo, mesmo sendo vacilão. É santo. Ai. A gente precisa crer, essa é a verdade do Evangelho. Vamos parar com essa de querer condenar as pessoas que Deus já absorveu. Que a pessoa coloca a santidade como um jugo. A santidade não é um jugo. A santidade, meu irmão, ela é algo que nos liberta, que nos traz uma consciência pura, uma consciência limpa diante de Deus. Então, antes de tudo, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu e nos deu uma identidade. Eu sou. Ah, pastor, eu sou pecador. Sim, mas é um pecador que foi santificado. Ah, eu vacilei demais. Não conheço quem vacilou de menos. Todo mundo pecou. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o salário do pecado é a morte. Aí tem um remédio. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele levou sobre si a iniquidade de todos que pecaram. Todos. Evangélico, não evangélico, crente, não crente. Por todos ele pagou o preço do pecado e da condenação. Então vamos parar com essa historinha que quem não é crente é criatura. Só crente que é filho. Que preconceito é esse? Só crente que é filho. Quem é que fez o homem? É pai quem gera, meu irmão. O pai é quem gera. Se você crê que Deus formou o homem, então ele é pai de todos, rapaz.
Se ele gerou todo ser humano pertence a ele. Ele é Pai. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela habita. Salmo 24. Então vamos parar de pregar o evangelho da culpa, do medo. Vamos pregar o evangelho que Jesus pregou, que acolheu, que perdoou e deu esperança àqueles que não tinham esperança. É esse o evangelho. E nós vamos estar aqui fazendo essas lives diário. O nome da live é Sementes do Evangelho. Cada dia um tema diferente que estaremos abordando com vocês. Espero que tenha sido um tempo precioso, tenha edificado a sua fé. Vou abrir um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta dentro do que nós ministramos. Ok? É isso aí, Osiel. A mensagem da cruz é inclusiva, não excludente. Ela é inclusiva, não excludente. Esse é o evangelho da cruz. Ele inclui, não exclui. Ele acolhe, não espalha. Esse é o evangelho. A proposta do evangelho é essa. Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Acabou. Quem mais quer falar alguma coisa aí, fica à vontade. Vamos interagir um pouquinho aqui antes de finalizar a live. Deixa eu ver. Rapaz, a hora voou, já passou meia hora, hein? Fala para mim aí. Se alguém tem alguma pergunta, esteja à vontade. Obrigado pela participação de todos vocês. Luzinete, Falsim, Luzinete, vários irmãos aqui, Gilvan, o Rick, Keilinha Souza, minha sobrinha lá do Rio de Janeiro, Charles Dalve, Marcelo, professor Eliel. Um abraço, galera, um abraço para todos vocês. Gilvan Cardoso. Amém, pastor Eliel. Estava precisando de ouvir esta palavra. Que Deus abençoe sempre você, pastor. Obrigado. Obrigado, Gilvan. Você é um rapaz especial. Osiel, chega de porteiros à porta do céu, determinando quem entra ou não no céu. É isso aí, Osiel. Osiel está lá nos Estados Unidos, meu mano, recebendo aí, participando com a gente dessa live. Bacana. Um abraço, mano. Luzinete, a mensagem que o mundo precisa. É isso aí, Luzinete. Essa é a palavra. Não tem outra. Essa é a grandeza do evangelho. Muito bom ter a participação de vocês aqui, gente. E lembrando, a Lucimara, irmã Lucimara, um abraço, irmã Lucimara. Muito obrigado, nossa ovelha, lá de Biraçu, mora em Biraçu e está aqui participando. Eu vi também o Murilo, lá de Biraçu, participando aí da live. Está entrando aí a Josiane Cardoso, Leia. Muito bom. Que bênção ter a cooperação de vocês aqui. Então, essa é a grandeza do Evangelho. Eu quero aqui aproveitar esse momento convidando vocês para participarem. Amanhã, hoje é dia 25, né? Ô, Priscila, você chegou agora. Foi um tempo aqui bem gostoso. Hoje é dia 26. Nós estamos finalizando, Priscila. Foi muito bom. Mas a mensagem vai ficar aqui no meu feed aqui do Instagram e também lá no canal da Fata e Luz. O Wendel Alves, pastor, o Senhor mudou a minha visão de ser filho. Maravilha, Wendel, que bênção. Que bacana, meu irmão. Fico feliz. Fico feliz de ver você aí sendo edificado. Ó, eu estou abrindo espaço para pergunta, ainda não saí não, hein? Antes de sair, se alguém quiser fazer pergunta, fica à vontade aí, tá? Fica à vontade. Nós já estamos finalizando aqui, eu tiro e coloco óculos para ver o que vocês estão escrevendo. Sem óculos aqui, eu só vejo a minha cara.
Lembrando, gente, amanhã, dia 27, nós estamos tendo assim, vivendo algo assim muito gostoso na nossa cidade. Há um trabalho que todas as igrejas evangélicas estão participando. Vou tomar tempo para aprender. Isso aí, ô Priscila, isso aí. Nós estamos aqui vivendo algo assim muito gostoso e tem tudo a ver com o que nós estamos pregando aqui sobre o Evangelho. As igrejas estão realizando um evento chamado SDA, Sala de Adoração. Então todo mês a gente encontra com os ministérios de louvores das igrejas e celebramos a Deus um culto. Cada mês é em uma comunidade e as igrejas vão lá e participam, se tornam um só corpo de fato, sem defender a própria bandeira denominacional. E amanhã a gente vai ter esse encontro lá na igreja Casa da Bênção, o pastor Luiz Fernando. Vai começar às 18 horas. Vai ser intenso, vai ser um trabalho muito gostoso. Tem sido maravilhoso os nossos encontros de sala de adoração, promovendo a unidade da Igreja do Senhor. Tá bom, galera? Muito obrigado pela companhia, pela participação de todos vocês e vamos fazer a nossa live Sementes do Evangelho crescer. Vamos fazer ela avançar mais e mais aí. Todos os dias, 18h30, nós vamos estar aqui. Quando não der para fazer nesse horário, eu comunico aqui, eu deixo um recadinho no Stories aqui, qual vai ser o horário quando não puder acontecer às 18h30. Um abraço, beijo no coração de vocês e tenha aí um excelente final de semana. Até amanhã.